Aqui o nosso conceito de lixo é lixo. Tanto que, num total desrespeito à condição humana, se diz os catadores de lixo. Será que alguém cata lixo? Será que alguém cata o resíduo inservível como se fosse algo que não é mais utilizado, como é a denominação de lixo? Pois muito bem, é para trazermos esse assunto de algo que já se desenvolve aqui no país através de um sistema de cooperativa, qual seja o de reaproveitamento desses materiais sólidos. Qual é a diferença da modernidade e do atraso? A modernidade não trata como lixo. A modernidade utiliza, vocês podem observar aí que tem supermercados, em alguns supermercados, algumas gôndolas indicam, feito de material reciclável. Isso é muito interessante de abordar sobre esse lado. Margarete Vidal da Silva, está aqui, ó, Asmar. Tudo bem, Margarete? Tudo bem? Tudo tranquilo. O que é Asmar, Margarete? Associação dos Selecionadores de Material Reciclável. Que beleza! Selecionadores de material reciclável. Será que eu poderia dizer selecionadores de lixo, Margarete? Óbvio que não, o nome já diz que não é isto. Isso aí, né, Margarete? Com certeza. Não é uma questão conceitual, não é uma questão de palavra, que a gente está brigando por pouca coisa. É tudo nisso aí, né, Margarete? É o geral. É o geral, por quê? Porque vocês não estão catando lixo, vocês não estão recebendo o trabalho, vocês não estão remunerando trabalho de pessoas que catam lixo, vocês estão remunerando quem cata objetos servíveis, né, para a seleção, né, seletivos. Então, desde quando a Asmar está atuando aqui em Santa Maria, Margarete? A Asmar ela foi criada no 8º Encontro de SEBS, em 92. 92? Em 92, setembro de 92. Você tem aí 2002, Tem um 10 anos, já. 2012, 20 anos, 2014, 22 anos. Estamos novinhos ainda, né? Não tenha dúvida, mas só para você ter uma Mas ideia. uma estrada muito dolorosa nesse tempo. Você viu que eu estava falando sobre países, né? Países Certo. industrializados, países modernos que já utilizam isso. Eles utilizam isso com uma precisão fantástica. Isso para eles lá é regra, não é nem... Isso é crescimento. É crescimento, lá já tem, não é nem uma questão de dispor lata para resíduo sólido, orgânico, lá já é uma condição, já é industrializado o produto, né? É porque o que a gente vê de diferente, as pessoas não se sentem responsáveis pelo aquilo que elas produzem, né? Então, às vezes se torna difícil o nosso trabalho. Se tivesse aqui teve uma lei que diz que isso deve ser reaproveitado, né? A lei dos resíduos sólidos. Só que a gente já fazia esse trabalho, ela só veio para nos dar mais segurança no que a gente já faz. Talvez nesses outros países a lei deve ter existido antes ou o entendimento das pessoas deve ter sido outro. Não só a Asmar, mas em Santa Maria existem outras associações de catadores que trabalham com esses resíduos que a gente não gosta e não é o correto, né? Que chame de lixo. Ninguém cata lixo. Ninguém cata lixo. Né? Claro. O que os catadores fazem é trabalhar com uma matéria-prima, né, que ela pode ser retornada para a indústria, ela pode ser reutilizada na indústria. Então, ela não pode ser lixo. Se as pessoas observassem um pouquinho melhor para compreender, vão ver que saem daqui de Santa Maria toneladas de embalagens PET e de latinhas amassadas a bordo dos caminhões. Latinhas, papelões, papéis brancos. Todos os tipos de materiais recicláveis as associações aqui trabalham. Então, saem toneladas assim, e outras tantas toneladas ficam perdidas, né? Com certeza. São enterradas naquele lixão. Outro dia eu fui lá ver o trabalho daquele, que nem é lixão, mas o nome também é aterro sanitário. É que é mais bonito, né? Mais bonito. Então, é toneladas de matéria-prima dos trabalhadores de que serve de renda que a própria indústria quer de volta para poder economizar, despender menos custos de produção. É enterrado aqui em Santa Maria, sem dó nem piedade. Pois é. Agora, eu queria que você falasse para os nossos telespectadores, veja só, abri todo esse debate aqui para dizer o seguinte, vocês estão na iminência de perder o terreno. Faz tempo já. Está no debate isso aí? Pois é. A ideia de construção de um novo hospital, o Hospital da Unifra, o Hospital São Francisco, em construção, e no momento em debate com relação a questões pontuais como licenciamento ambiental e liberação conforme o plano diretor do município. São duas questões que estão aí, parece bem em voga, né? O licenciamento ambiental para o local onde eles estão e o local conforme o plano diretor. Frente do terreno, fundo do terreno.
capacidade de construção ou não. Plano diretor, o prefeito diz que vai resolver essa questão. Licenciamento ambiental está em análise. O Ministério Público, inclusive, tem um extenso, um complexo estudo agora para o início de julho, ele disse, né, o Dr. Maurício Trevisan? Em torno do dia 5. 5 de julho. Parece dia 5 de julho a partir, alguma coisa dia 5 por aí. de julho, exatamente. Mas a data de referência é isso. A partir de 5 de julho ele recebe esse relatório. Só que tem um outro óbice, outro senão aí dentro, que é a localização da ASMAR nesse terreno, que parece estar sendo convidada a se retirar lá do local. Fala mais, explica para nós. As pessoas estão vendo só a questão... A discussão toda está em questão do hospital, do licenciamento, não licenciamento, corte de árvore, não corte de árvore, era área de preservação, não é área de preservação, era certo ou não, enfim. Só que por trás de tudo isso tem uma associação que ocupa aquele espaço, uma parte, né, do espaço. A gente... Há 22 anos. Desde que a ASMAR foi criada, né? Ela está naquele espaço físico. Vocês tiveram licença de alguém para ir para lá ou ocuparam? Sim, assim? Não, a gente não é baderneiro, não. Não querendo dizer que quem ocupa é baderneiro, mas no sentido assim, foi tudo no sentido, foi feito um contrato de comodato para aquele espaço ser usado por um período indeterminado. Indeterminado. E até o ano de 2010, esse contrato estava em vigor. Aí quando eles venderam para a Unifra, daí o contrato foi cancelado, né? Só que como a associação não dentro desse tempo não conseguiu comprar um espaço para ter a sede, a gente não tinha opção de outro espaço para ir, a gente foi ficando. E daí agora, na sexta-feira, é que a gente saiu... Quem vendeu para a Unifra? Os irmãos maristas. Os irmãos maristas. Isto. Até então eles que consideram para vocês isso. Isto, exato. Então, a partir do momento que foi vendido, nos foi pedido para a gente sair de lá, né? E a gente foi, que daí é uma coisa muito mais complexa do que parece. Quando nos pediram para a gente desocupar o espaço, a gente saiu atrás de locais. Fomos visitar vários locais na cidade e daí deparamos com esse problema. As áreas que a gente foi procurar, elas não poderiam ser usadas para esse tipo de trabalho, para galpões de triagem. Então, a gente batia exatamente no plano diretor, quando a gente foi tentar adquirir um terreno. Daí agora ele vai ser mudado, a gente espera que com essa mudança que a prefeitura vai fazer, também contemple não só a ASMAR, mas todas as associações de catadores, né? Quem está negociando para dar uma nova área para vocês? A Unifra, a prefeitura... Ou vocês por conta própria? Tu quer perguntar quantos querem que a gente saia e quem está ajudando? Falando assim? Diretamente, claro. Olha, a gente está tentando... Todas as partes querem que você saia. Todo mundo quer nos ajudar. Desde que as pessoas não tenham nenhum problema com isso, porque isso é muito sério. Não é simplesmente tu pegar Eu tenho uma colega que falou que venderam a fazenda com o gado em cima. E é bem essa a ideia que a gente tem, no nosso entendimento, né? A gente tem procurado a área, sim, a gente tem algumas parcerias que estão nos auxiliando para que a gente possa ir para algum local. Até o momento não foi possível, porque não foi pensado áreas pré-determinadas para esse tipo de trabalho. Então, olha só, nós convidamos você para estar aqui não para resolver o assunto, mas exatamente para tornar público essa questão que vocês estão aguardando por um desfecho favorável também para esse projeto, para essa iniciativa que merece todo o nosso reconhecimento, né? Afinal, são trabalhadores que estão aí nessa área dos materiais recicláveis, dos materiais selecionáveis. E até porque o trabalho que a ASMAR presta hoje no município não é só para a associação e para os associados da ASMAR. Sim. A gente tem um trabalho onde a gente faz a coleta no município e a gente leva para outras associações. Então, a gente tem que ter uma certa tranquilidade para que tu possa fazer bem o teu serviço, para que tu possa atender bem a população. Né? Muitas vezes a gente continua fazendo o trabalho da coleta seletiva, mas a população não tem entendimento do que a associação está passando para poder prestar esse serviço de coleta seletiva, né? Então, a gente não quer, de forma alguma, fazer alguma coisa que possa prejudicar a associação pelo tempo que a associação existe. A gente não quer ir para um local onde que fique de difícil acesso para as associações. Principalmente difícil acesso. Para os grupos que nos visitam, né? Porque a gente atende escolas, a gente atende faculdades, a gente atende empresas que
Agora, na Semana do Meio Ambiente, então todo mundo fica super ligado na questão ambiental, né? Pena que é só nesse período. Pena que é só nessa época em que Pena tem que é chamado... só nesse período que dá aquela febre, é que nem a Copa. Que nem a Copa que eu estava dizendo no começo. Olha só. É verdade. Margarete, Então, essa é a nossa preocupação, que a gente fique num local bom para todos, não bom para alguns. Coordenadora Dasmar, continue sempre com esse espaço aqui, porque o assunto, como eu disse, é complexo e ele está em meio, está na efervescência. Nós vamos continuar acompanhando e estamos ao seu lado também para o que precisar, tá bom? Obrigada.